Você sabia que Pedro, ele andou por cima das águas, mas não foi apenas uma vez. Pedro andou por cima das águas 2 vezes. Isso é algo muito curioso, porque a gente só se lembra de uma das vezes que ele andou por cima das águas. É assim ou não é, irmãos? Mas algo curioso, quando Jesus ele havia mandado que os discípulos fossem à frente, pegassem o barco e saíssem, Jesus se despediu da multidão, então subiu ao monte e foi orar, e depois de ter orado, ele foi até o barco, mas ele foi andando por cima das águas. Isso é o que a Bíblia nos relata, algo sobrenatural, fora da normalidade, fora da naturalidade. E quando Jesus estava se aproximando do barco, então os discípulos viram Jesus se aproximando, mas a palavra, quando nós lemos, ela diz que eles se assustaram. Isso está descrito lá em Mateus capítulo 14. Se assustaram porque eles acharam que era um fantasma que estava vindo. E então Jesus mandou eles se acalmarem, porque era ele. Então Pedro falou assim: se é o Senhor, que eu vá ter aí contigo, que eu vá até aí onde o Senhor está. E Jesus fala para Pedro: então Pedro, vem. Olha só, a ousadia de Pedro. Jesus fala para Pedro: então venha. E Pedro, ele simplesmente caminha sobre as águas. Mas no meio do caminho a palavra diz que ele olhou para a força do vento e olhou para as ondas, e ele começou a afundar e pediu socorro para Jesus, e Jesus puxa ele de volta. Não é assim? Olha só, Pedro, ele provoca um milagre, e provocar algo é estimular alguém a agir ou reagir a algo. Provocar é isso. Provocar é criar um estímulo. Fala comigo, provocar é estimular. Então você estimula alguém a agir ou reagir. E nós vamos falar a respeito de provocar milagres. Fala comigo, provocadores de milagres. Olha só, Pedro vive o sobrenatural. E então Jesus puxa ele de volta. Não é assim? E a palavra de Deus diz que eles voltaram andando para o barco. A segunda vez que Pedro andou sobre as águas. A primeira foi quando ele foi até Jesus. A segunda é quando ele está seguro nas mãos de Jesus e eles voltam para o barco. Você achou que era algo misterioso, algo sobrenatural, diferente? Basta Pedro andar por cima das águas. Uma vez é lindo demais, 2 na volta é maravilhoso. É ou não é, irmãos? Mas eu quero falar sobre um outro tipo de provocação hoje, para você entender como você pode ser impulsionado a viver algo extraordinário na sua vida. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Você encontrou aí na sua Bíblia? Diga amém. Amém? Acompanhe comigo. Diz assim: Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste?
será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor nesta hora. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe o que está sendo ministrado no teu altar, sobre cada vida, sobre cada coração, para que essa palavra, meu Deus, entre nos corações, meu Deus, para que essa palavra, meu Deus, tome lugar em cada coração, para que os seus filhos vivam, meu Deus, como provocadores de milagres, que nós venhamos a entender, ó Pai, o caminho que o Senhor tem trilhado para nós, e que nós possamos viver, ó Deus, o melhor daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Meu Deus, usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para falar, meu Deus, daquilo que o Senhor quer falar à tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Aleluia. Olha só, Penina provocava Ana. É isso que nós lemos aqui. Ano após ano, Penina, ela irritava Ana. Penina e Ana eram duas esposas de Elcana. Naquela época podia, naquela época tinha. E só que a palavra de Deus diz que Penina tinha filhos e Ana não tinha. Ana não podia ter filhos porque ela era estéril. Estéril é que não pode gerar filhos no seu ventre. Então isso entristecia Ana todos os anos. Só que todos os anos a Penina provocava Ana. A Penina ficava provocando ela. E isso foi deixando ela a cada ano mais envergonhada, mais irritada. E também Eucana procura Ana e fala: olha, por que você fica chorando? Será que eu não sou um bom marido para você? Será que eu como marido não valho mais do que 10 filhos? Será que eu não te trago alegria suficiente para que você não fique triste por não ter filhos? Olha só, Penina, ela fazia as provocações. Eucana queria que Ana se acomodasse, que a Ana se conformasse com a situação. Mas Penina, ela foi um instrumento de Deus na vida de Ana. Perturbando a vida dela, ela foi usada como um instrumento de Deus na vida de Ana. Às vezes, irmãos, a gente espera que Deus ele venha afagar o nosso ego, venha fazer um cafuné na gente, venha colocar a gente no colinho e falar mansinho com a gente, mas às vezes o incentivo, o estímulo, ele vem de outro lado, ele vem de outra forma, vem de outra maneira sobre as nossas vidas, simplesmente parecendo que está todo mundo contra a gente, todo mundo empurrando a gente para o abismo, provocando a gente. E quantas vezes, irmãos, você se sentiu afrontado, você sentiu que alguém estava provocando você por algo, e você sentiu vontade de talvez fazer uma besteira, de falar uma besteira? Quantas vezes, irmãos? Mas nós precisamos entender que às vezes as provocações que vêm contra a nossa vida, elas não são apenas afrontas, mas elas são um estímulo enviado pelo próprio Deus, para que a gente ande para frente, para que a gente se mexa, para que a gente tome uma atitude, para que a gente reaja, porque às vezes nós não estamos simplesmente agindo. Então, quando nós somos provocados, nós reagimos de alguma forma. E Ana, ela poderia reagir, talvez dando um murro na cara da Penina, talvez indo lá falar para o marido dela: ó, larga essa mulher, porque essa mulher me perturba, já que você me ama, então escolhe, se quer ficar comigo ou com ela. Ana podia usar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, se ela fosse desequilibrada. Mas Ana, ela mostra aqui um equilíbrio muito grande. Ela se mantém equilibrada, apesar da tristeza, apesar do choro, ela não reage da forma errada. Ela não toma uma atitude equivocada, ela não faz besteira. Mas a palavra de Deus diz que naquele ano, debaixo das provocações de Penina, de todas as provocações, da tentativa do marido dela de consolar ela, de trazer ela para o comodismo, Penina empurrando ela para sair do comodismo, e Eucana querendo trazer ela para ela se acomodar, para ela se conformar, ela toma uma decisão.
ela reage da forma certa. Fala comigo, reagiu da forma certa. Ela foi até o templo, e lá ela começa a orar. Só que a oração dela, ela simplesmente não consegue colocar as palavras para fora. De tão triste e amargurada que ela está, ela vai falando com Deus, e ela fala ali em voz baixa. A voz não sai da boca dela, simplesmente ela está ali chorando, entristecida e falando com Deus. E o sacerdote vê ela. Mas, irmãos, a maneira como a gente se comporta no meio de desafios vai definir o quanto tempo nós vamos ficar passando pelo deserto. Fala comigo, a maneira como eu reajo diante dos desafios vai determinar quanto tempo eu vou ficar no deserto. Os desafios, irmãos, fazem parte da vida. E o tipo de provocação que eu estou falando aqui hoje é o tipo de provocação ruim. Quando nós somos provocados de uma maneira ruim. E eu já vi provocações de tudo quanto é tipo. E outro dia, a gente tem um curso que a gente faz em casa, pelo celular, que é curso de línguas. A pastora faz, eu faço. A gente faz em casa. E ela precisava vencer um determinado desafio, senão ela ia diminuir ali a escala que ela estava, um negócio assim. E ela precisava de um resultado naquele dia, que era um resultado muito superior ao que normalmente a gente faz. Precisava fazer muitas atividades para poder alcançar aquilo lá. E aí, simplesmente, quando ela me falou daquilo que ela precisava fazer, eu falei assim, mas amor, você não está acostumado a fazer nem isso durante uma semana inteira, como é que você vai fazer num dia? E ela falou assim, agora você vai ver que eu vou conseguir. Eu falei, meu Deus, provoquei a ira da mulher, mas eu só estava falando. E ela não só conseguiu alcançar aquela meta, mas ela ultrapassou assim, absurdamente em muito. Ela falou, não falei para você que eu ia fazer? Ela falou, foi só porque você falou. Eu falei, olha só que interessante, uma provocação feita, gerou um resultado maior do que o esperado. Eu sei que se eu não tivesse falado nada, ela ia também fazer, porque ela tinha colocado na cabeça que ela ia fazer. Mas aquilo deu um incentivo a mais para ela reagir da maneira correta. E é assim que precisa ser. Agora, como nós temos reagido às provocações? Como nós temos reagido no nosso dia a dia a inúmeros desafios que são lançados sobre a gente? Será que a gente tem reagido da forma certa? Será que a gente tem reagido como precisa? Será que a gente tem reagido conforme a palavra de Deus nos orienta? Será que aquilo que a gente faz está debaixo da bênção de Deus? E Ana então ela vai orar, e ela simplesmente fica balbuciando. Eu não sei se você já teve um momento de oração que você não conseguiu colocar as palavras para fora por causa, sei lá, de problemas, por causa de dificuldade, por causa de tristeza, por causa de grande alegria, por causa de luto, seja do que for, que você simplesmente não conseguiu colocar as palavras para fora. Mas Ana estava desse jeito, ela não conseguia falar, ela só fazia chorar e balançar a boca se mexia ali. E o sacerdote Eli, o pai do Ofni e do Finéias, que também eram sacerdotes, ele observa Ana orando. Ela estava próximo da coluna, e ele olha ela orando, e ela está balbuciando ali, ele acha que ela está bêbada, e ele repreende ela. Olha só, lá, 1 Samuel, um pouquinho para frente aí, no capítulo 1, ainda no versículo 12, eu quero ler esse texto para você entender todo o contexto. Versículo 12, Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração.
Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Ela foi orar, orando, ela estava naquela situação. O sacerdote julgou que ela estava bêbada, repreendeu ela, mas olha só, ela foi provocada pelo sacerdote. Ali o sacerdote, ele agiu de uma forma equivocada, ele reagiu de uma forma equivocada. O sacerdote. E Ana, ela podia ter falado assim: quem você pensa que é para falar isso de mim? Porque nós vemos o exemplo da palavra de Deus que Eli, ele não cuidava de organizar a casa dele. Ofni e Finéias faziam besteiras absurdas, e ele não chamava a atenção dos filhos, não corrigia os filhos, mas ele foi corrigir uma mulher que estava orando, julgando que ela estivesse bêbada. Então, ela poderia, sabendo da história da família, ela poderia falar assim: mas quem você pensa que é para falar assim comigo? Você não cuida nem dos seus filhos? Poderia ou não poderia? Mas ela estaria reagindo da forma errada. Mas olha o controle que essa mulher tinha, o controle emocional que ela tinha. Ela fala: não, meu Senhor, eu estou orando assim porque eu estou de espírito abatido. A minha alma está abatida. Eu estou muito triste no meu coração e eu estou orando. Eu não sou ímpia. Ela explica para ele ainda o que está acontecendo. Essa mulher, ela mantém um controle emocional absurdo. No momento que ela estava ali, com a alma dela ferida, muito triste, angustiada, a angústia dela era tão grande que ela sequer conseguia colocar as palavras para fora. Vem alguém ainda e dá uma pancada nela, fala: que você está bêbada aí, mulher? Para com isso, fica longe do vinho. E olha as palavras dela: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ela explica para o sacerdote, mas ela foi provocada, e ela reagiu da maneira certa. E quando ela explica para o sacerdote, o que ele faz? Ele libera uma palavra de bênção para a vida dela. Ele fala para ela assim: então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele não sabia o problema dela. Ela não explicou para ele que ela não tinha filhos. Ela só falou: eu estou com o meu espírito angustiado, com a minha alma abatida. E eu estou orando dessa forma porque a dor é muito grande. E ele fala então para ela que o Senhor, o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Ela precisava de uma palavra apenas. Porque o texto diz que ela só agradeceu. Ela fala assim: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Ali acabou o deserto de Ana. Ela passou por todos os enfrentamentos, todas as provocações que ela poderia passar. A provocação de Penina, para ela desistir, para ela largar tudo, para ela brigar com o marido, para ela ser uma mulher rixosa.
A provocação do próprio marido, falando para ela: olha, se acomoda, para com isso. Será que você não tem alegria em mim? Precisa de mais alguma coisa além de mim, o bonitão? O marido dela falando para ela: precisa de mais alguma coisa? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Será que eu não te dou alegria suficiente para substituir 10 filhos? Fala isso para qualquer mãe, irmãos. Qualquer mãe sensata vai falar: meu, toma seu rumo. Vai para tua casa, vai para a casa da sua mãe, porque eu vou seguir minha vida. Eucana não estava entendendo a situação. O sacerdote brigando, repreendendo ela, chamando a atenção dela. E ela se mantém no controle das suas emoções. Ana tinha tudo, irmãos, para ser uma bomba relógio, para explodir. Tinha tudo aqui para qualquer coisinha ser a última gota d'água, para transbordar o copo. Tinha tudo aqui para ela querer tomar decisões erradas na vida dela, para ela largar a família, para ela fazer besteira. Tudo aqui cooperava para que ela fizesse coisas erradas. Mas todas as reações e as ações de Ana são corretas. Perceba isso. Todas as atitudes dela, todas as reações dela são de acordo com aquilo que agradaria ao Senhor. Ela faz tudo conforme precisa ser feito. Ela ouve a voz de Deus, ela recebe a palavra do sacerdote, e ela se apega àquilo. Ela fala: era só isso que eu precisava, de uma palavra liberada sobre a minha vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você é um provocador de milagres, e você vai receber aquilo que você tem pedido a Deus, em nome de Jesus. Você vai receber. Provocador de milagres aqui, a gente pode até achar que foi a Penina que empurrou ela, mas foi ela mesma, a grande provocadora do milagre dela, porque ela soube reagir em todas as situações. Diante de todas as porradas que a vida estava dando nela, ela respirava e ela mantinha o controle. Diante de todas as bordoadas que ela estava tomando, ela respirava e ela mantinha o controle. Como é que você tem reagido? Como que nós temos reagido diante das bordoadas da vida, irmãos? Será que a gente tem tentado arrancar os cabelos da cabeça? A gente tem se desesperado, levantando as mãos para o alto, sair correndo, gritando? Ou será que a gente tem dobrado o nosso joelho diante do Senhor, e tem chorado diante dEle, tem colocado diante dEle todas as nossas solicitações, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, os sonhos que parece que estão saindo como água pelos dedos? Como é que nós temos reagido? Há pessoas que elas reagem dizendo assim: esse Deus não existe. Ficam com raiva de Deus, reagem da maneira equivocada, se afastam da igreja, se afastam do caminho do Senhor, deixam tudo, às vezes largam família, desistem de tudo, saem de suas casas, tomam atitudes totalmente equivocadas, reagem de formas totalmente erradas. Como é que nós temos reagido, irmãos? Que pensamentos têm passado pela nossa cabeça quando nós somos provocados? Será que nós estamos pegando as provocações? Estamos indo provocar Deus? Será que nós estamos pegando as provocações que vêm sobre nós? Estamos indo diante do Senhor: Senhor, tantas são as provocações sobre a minha vida, mas a minha reação é só trazer todas elas diante do Senhor, porque eu quero provocar um milagre. Que você seja um grande provocador de milagres. Ana, depois de um tempo, ela, primeiro, antes dela voltar para casa,
quando a palavra de Deus diz que o semblante dela já era diferente, já não era triste, ali ela engravida do milagre dela. Ela começa a gerar o milagre dela. Porque ela não está mais triste, ela tem a certeza de que Deus já está fazendo. Tenha a certeza que Deus já está fazendo na sua vida. Do que você está engravidando nessa noite? Como é que se chama o seu milagre? Qual é o milagre que você está buscando do Senhor? Qual é o impossível? Porque era impossível Ana gerar filhos. Mas depois de um tempo, ela gera o Samuel, que nós estamos lendo o livro dele aqui, ó, o livro do Samuel. Mas mais para frente, nós vamos ver o cântico de Ana, a alegria dela. Ela escreveu um cântico, ela agradecendo a Deus por causa dos filhos, por causa da honra. E ela diz assim: até a mulher estéril tem 7 filhos. Ela canta, ela adora o Senhor. Alguns falam que ela teve 5, outros dizem que ela teve 6. No cântico de Ana fala que até a mulher estéril tem 7 filhos. A certeza que nós temos é que ela pelo menos teve Samuel, mas teve outros filhos. Aquela mulher, ela foi honrada, ela foi vitoriosa, ela teve grande alegria na vida dela, porque Deus fez um grande milagre. Que você seja um grande provocador de milagres, e que Deus, que respondeu a oração de Ana, Ele responda a todas as suas orações, em nome de Jesus. Qual é o seu pedido nesse dia? Qual é o seu clamor? Qual é o milagre que você deseja provocar nessa campanha? Pastor, será que um milagre pode vir apenas em um dia? Ana foi provocada há anos, irmãos, mas em um dia apenas você pode receber o seu milagre. Em apenas algumas semanas de campanha você pode sim receber o seu milagre. Como é que você vai reagir às provocações? E eu quero te provocar. Eu quero provocar você a você viver o seu milagre. Eu quero te desafiar a você nessas 7 semanas que virão, a você se sentir desafiado, a você sentir que o seu brio foi mexido, e você se tornar um grande provocador de milagres. Como? Tudo que nós provocamos precisa de ter a reação certa. Toda provocação que nós recebemos, que nós aceitamos sobre a nossa vida, nós precisamos reagir da maneira correta. Então, quando eu sou provocado, eu preciso reagir do jeito certo. Fala comigo, reagindo do jeito certo. E qual é o jeito certo de você reagir? O milagre que você busca, você sabe, está aí na sua mente, está aí no seu coração, está aí com você. Pastor Adilson, está aí, dentro de você, você já sabe qual é. Bruna, você já sabe qual é. Ellen, você sabe qual é o milagre que você está buscando. Douglas, você sabe qual é o milagre que você quer. Você sabe o que você está buscando de Deus. Então, todos se sintam provocados a alcançar isso, a você, antes de encerrar a campanha, você falar, pastor, eu preciso dar o meu testemunho, porque eu fui provocado, eu fui provocada, eu reagi da maneira certa e Deus operou um grande milagre antes do final da campanha. Como é que você vai reagir? O Espírito Santo já falou com você qual é a reação que você precisa ter. Eu não preciso ensinar para você o beabá, o que você precisa fazer. O Senhor já colocou no seu coração. Porque se eu te der exemplos aqui,
Talvez aquilo que Deus colocou no seu coração, você sinta que é demais, que é muito esforço, que é muita dedicação, que é muito empenho, que é um sacrifício muito grande. Mas saiba que quem não quer que você faça é o diabo. Quem não quer que você alcance o seu milagre é o diabo. Ele não quer. Ele não quer que você testemunhe. Ele não quer que você alcance algo para você trazer diante do Senhor e falar: eu alcancei o meu milagre porque Deus fez um grande milagre. Agora, cabe a você não permitir isso. Cabe a você não permitir que Satanás tenha vitória sobre aquilo que já está no seu coração hoje. Cabe a você reagir da maneira correta e falar: não, quem vai vencer sou eu, porque quem me dará a vitória é o meu Deus.